melhor ir. Acho que vou ligar alto demais, mas pronto. Tinha que ser um meio termo. Depois, é só... Isso, deixa eu só testar. Isso, está funcionando. Pronto. Então, é uma grande honra estar aqui convosco hoje. E hoje gostaria de falar sobre as 4 dimensões da nutrição. Normalmente, quando pensamos em nutrição, pensamos em comida, certo? Mas a nutrição é muito mais do que isso. Então, em primeiro lugar, o princípio da criação diz-nos que nós crescemos através da relação de dar e receber entre o nosso corpo e o nosso espírito. E o que é que o nosso corpo precisa para crescer? De alimento, de água, de sol e de ar. Certo? Todos concordam, não é? Então, isto é o que transmite alimentos de vitalidade ao nosso espírito. O nosso espírito precisa dos elementos de vida, da palavra de Deus, do amor de Deus, e transmite os elementos de vitalidade ao nosso corpo, ok? Mas nós muitas vezes não temos a noção do impacto da alimentação no nosso espírito, porque para o nosso corpo crescer não é apenas comer. O que é que nós comemos? Porque aquilo que nós comemos, e já os gregos diziam muito sabiamente, mente sã, corpo são, não é? Então, aquilo que nós comemos vai ter impacto na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa vida espiritual. Se uma pessoa se alimenta de hambúrgueres, de batatas fritas, de pizza, como é que acham que essa pessoa fica? Há aqui muita gente a rir-se. Eu não estou a dizer que nunca comam, ok? Mas não podemos fazer isso no nosso hábito diário, não é? Porque comer coisas menos saudáveis, todos nós comemos de vez em quando. Eu também, não é? Não como hambúrgueres, pronto. Não como carne. Há 30 anos que eu não como carne. Mas isso é uma escolha minha, ok? Não vos vou dizer para não comerem carne. Quando muito eu digo para reduzirem o consumo de carne, porque nós não precisamos de comer proteína animal no nível que as pessoas comem diariamente. Porque às vezes, quando se fala em proteína animal, as pessoas pensam, é um bife, ou um bocado de peixe. Não! Um adulto precisa, vamos dizer uma média de 150 gramas, 200 gramas que seja de proteína por dia. Então, mas a proteína animal está na carne, no peixe, nos ovos, na manteiga, no queijo, em todo o tipo de enchidos que as pessoas comem. Portanto, tem uma grande quantidade, ok? A questão é que a nutrição interage a todos os níveis. Então, nós muitas vezes não comemos na base do que é saudável por causa das nossas emoções. Porque se eu estou triste, não vou comer brócolos. Vou comer chocolate. Maioritariamente. E algum de vós pode dizer, não, eu não faço isso. É natural, porque isto só acontece em quem faz uma alimentação na base emocional. E não somos todos nós. Há pessoas que estiverem tristes simplesmente não comem nada, ou se estiverem zangadas não comem nada. Isto só se aplica àquelas pessoas que compensam as suas emoções com a alimentação, ok? Mas a realidade é que quanto mais eu como alimentos saudáveis, frutas, legumes, alguma proteína animal, enfim, isto vai me dar vitalidade física, certo? Porque se eu como alimentos que me adoecem, como é que eu fico? Fico doente, a médio e a longo prazo. Às vezes aquelas pessoas que dizem, eu como tudo e nada me faz mal. Pois não, até um dia. E isso é mau, porque às vezes mais vale ter um estômago sensível e não poder comer tudo, do que abusar e dizer, não, mas isto não me faz mal. E as pessoas depois não compreendem o impacto que isto tem no corpo, porque nós sentimos. Quando o corpo nos chama a atenção, nós temos mais cuidado, ok? Então, precisamos de ter esta noção de que esta nutrição, e eu já vou falar mais do que são os outros aspectos da nutrição, que vocês sabem, mas se calhar olharem para este diagrama pode não se perceber assim à primeira vista, mas todos vocês sabem o que eu vou dizer. Não é nada totalmente novo, só está bem esquematizado. Então, em primeiro lugar,
o que é que nós temos na nutrição física? O que é que nos dá vitalidade? São estes alimentos. Isto aqui está um bocadinho pequeno, porque tem muitas imagens. Então, temos o alimento em si, temos a água, temos o sol, o sono, que é muito importante, e o exercício. Portanto, tudo isto são os elementos que fortalecem o nosso corpo físico, que nos dão saúde. O sono é muito importante, nós temos uma noite repousada. Há pessoas que precisam dormir mais tempo do que outras, há pessoas que precisam dormir 10 horas, há pessoas que dormem 5 ou 6 e estão ótimas. Não podemos dizer que todas as pessoas precisam dormir um X número de horas, porque nós somos todos diferentes. A medicina convencional põe tudo num pacote. Não. Cada um de nós é diferente. Se uma pessoa tem necessidade de dormir 10 horas para estar equilibrada e outra dorme 4 ou 5, portanto é preciso ver como é que a pessoa se sente, ok? Em relação ao exercício, o exercício é muito bom, mas exercício moderado, que não seja violento para as nossas articulações, que nos traga um relaxamento. Por exemplo, há muitas pessoas que depois de um dia de trabalho enfiam-se num ginásio a fazer exercícios em máquinas, num espaço fechado, em que todos respiram o mesmo ar, e dizem, pronto, agora relaxei. Não sei como, mas pronto. Então, agora vamos ver quais são estes venenos para o nosso corpo. As imagens dizem tudo, não é? Hoje não. Então, temos aqui muitos dos nossos venenos da nossa sociedade. A comida, porque se formos a ver, de alguma forma, a indústria alimentar está ligada à indústria farmacêutica, porque as pessoas comem mal e depois precisam de medicamentos, ok? Então, precisamos de pensar o que é que nós comemos. As drogas, os medicamentos, o tabaco, o álcool, são tudo flagelos da nossa sociedade e tudo isto é alimento, ok? Só que é um alimento que é veneno para o nosso corpo e que todas estas nutrições, lá está, afetam todo o nosso ser. Isto não afeta apenas o nosso corpo físico, afeta a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Então agora vamos ver na nutrição mental. Quais são os elementos de vitalidade? Os nossos pensamentos, a nossa fé, os nossos valores. Quais são os livros que nós lemos? Isto tudo é nutrição mental. Nós temos milhares de pensamentos o dia todo. O nosso pai diz que 80% dos nossos pensamentos, pelo menos, não são nossos. Então, são pensamentos que vêm, que nós muitas vezes temos uma ação de dar e receber com eles, e depois passam a ser nossos, e passam a ter um impacto na nossa vida. Então, às vezes temos que parar para pensar, mas que é isto? Este pensamento veio de onde? Às vezes até pensa vem do nada, não é? Estamos a fazer a cozinhar, ou a fazer qualquer coisa, e de repente vem um pensamento parvo, só que começamos a ter uma ação de dar e receber com ele. E a partir daí é uma avalanche, vem uma série de coisas a seguir. Então, no campo da nutrição venenosa, o que é que nós temos hoje em dia? As redes sociais. As redes sociais, como tudo, pode ser utilizado para o bem e para o mal, não é? A questão é, eu utilizo as redes sociais para procurar algo de positivo, para transmitir algo de positivo, ou estou viciada nas redes sociais? Eu pertenço a um grupo em Queluz, que é a Cidadania de Queluz, que aquilo é horrível. Todos os dias há lá um montão de fotografias e de comentários sobre o lixo. E a Milu sabe que também vive em Queluz, e não é só em Queluz, é em muitos locais da zona de Sintra e de Lisboa. E as pessoas têm muita dificuldade em fazer algo positivo. A única coisa que fazem é tirar fotografias e ir lá todos os dias comentar, que é uma coisa que me irrita profundamente. E quando eu vou limpar o jardim, há pessoas que dizem que eu sou parva. Mas é ok, deixa ser parva, eu gosto de ver o jardim limpo. E vocês, quando vão ao jardim, não gostam de o ver limpo também? Então é melhor ficar a criticar, não é? Portanto, a maioria das pessoas cruza os braços e critica, e o mundo não muda. Então todos nós podemos fazer alguma coisa. Mas nas redes sociais muitas vezes é um destilar de veneno a todos os níveis. E nas notícias também. Então precisamos ter alguma distância.
Ok, ver, mas selecionar o que nós vemos, porque de acordo com aquilo que nós vamos vendo, o algoritmo vai nos mostrando mais do mesmo. Então, evitar aquilo que não é muito bom, porque senão a realidade é que nos tira energia. Eu, quando começo a ver muitas coisas más, evito-as, mas às vezes é quase impossível, a não ser que desligue totalmente a televisão. E quando eu desligo a televisão, aparece-me no Facebook. Ok, passa à frente, vou fazer outra coisa, não é? Vai-nos tirando energia. E às vezes vai-nos tirando até esperança de ver um mundo melhor, não é? Então, a internet, jogos, pornografia, a coscovilhice, o falar mal do vizinho e o julgamento. Então, tudo isto é energia venenosa mental, que nos tira a nossa energia e que tem um impacto negativo na nossa saúde e na energia que nós estamos a colocar no mundo. Então vamos ver a nível emocional. O que é que nos nutre? É o amor, é a gratidão, a compaixão, é o serviço aos outros. Eu digo-vos uma coisa, às vezes irrito-me quando ando a limpar o jardim, porque eu limpo, passado umas horas está sujo. Mas a satisfação que me dá de estar a servir a comunidade e de ver o jardim limpo é tão grande que mesmo que fique sujo passado um tempo, eu continuo. Porque esta energia que nós recebemos de cuidar. Não interessa se os outros aplaudem ou não aplaudem, isso não é importante. Mas nós sentimos esta alegria de poder cuidar do bem comum. Então isto é em todos os níveis da nossa vida. Isto é o que nos nutre. É compaixão, é o amor, é a gratidão, é o serviço aos outros. Como eu digo, isto não é nada de novo para vós. Só está estruturado para percebermos o impacto que tudo isto tem na nossa vida. Então, a nível dos venenos, o medo. Esperem que eu esqueci-me da palavra em português. A culpa. É que eu dou estas palestras em inglês e passei isto para português, mas algumas imagens não passaram. E eu agora esqueci-me da palavra em português. A culpa, a vergonha, a raiva e a dependência emocional. Tudo isto nos tira energia, tudo isto nos adoece, tudo isto é veneno profundo para o nosso ser. Porque uma coisa é arrependimento, é quando eu compreendo, ok, eu fiz algo que não foi o melhor, mas aprender com isso. Agora, eu manter-me na culpa e na vergonha, eu não consigo sair desse buraco. E especialmente a vergonha, não sei se vocês... Aliás, a vergonha foi a primeira coisa que aconteceu, não é? Porque Adão e Eva sentiram vergonha. Então, a escala de Hawkins, que é uma escala de frequências de energia, mostra que a vergonha está na escala mais baixa, que tem um nível energético de 20. Abaixo de 20 é morte. Portanto, isto é a origem da humanidade, a vergonha. A vergonha é um buraco total, em que nós não queremos ser de lá. A culpa é o nível seguinte, é 30. Porque a culpa, apesar de tudo, já é um pouco mais ativa, mas a vergonha não nos deixa mover. Então precisamos de ir além disso. O arrependimento tem que ser um arrependimento positivo. Ok, eu compreendo agora aquilo que fiz não foi melhor, o que é que eu vou fazer? Aprender com isso e fazer melhor. Se eu ficar na culpa e na vergonha, não aprendo nada. Nem para mim, nem para os outros. Okay? E a raiva pode ser demolidora, mas também pode ser impulsionadora de mudança. Depende de qual é a nossa direção dessa raiva. Como é que nós projetamos esta raiva no mundo. Porque às vezes dá raiva ver o que se passa. Então, mas a raiva é justamente, ok, vamos fazer alguma coisa para mudar. Não adianta ficar na raiva a criticar e querer bater em alguém, mas sim usar essa energia para a mudança. E naturalmente a dependência emocional, sobretudo a dependência emocional amorosa, que também é extremamente prejudicial a todos os níveis. Então, a nível de nutrição espiritual, quais são os elementos de vitalidade? A oração, em primeiro lugar. Falar com Deus. E em segundo lugar, ouvir Deus. Como? Pela meditação, pelo silêncio. Porque nós fazemos muitas vezes oração, mas quanto tempo é que nós paramos para ouvir? É como eu chegar aqui, olá, bom dia, como está? Está tudo bem? Até amanhã.
No dia seguinte, olá, bom dia, como está? Tudo bem? Até amanhã. Ele fica assim, então, mas eu não digo nada. Isto é o que nós muitas vezes fazemos nas nossas orações. Podem ser orações muito intensas, não digo que não, não é? Mas depois da oração, precisamos de ficar um tempo em silêncio para ouvir. Colocar questões a Deus e ficar, aguardar para ouvir. E Deus fala-nos. Se não for nesse momento, Ele vai falar ao longo do dia, garantidamente. Às vezes fala através até de conversas de outras pessoas. De repente parece que estão a falar para mim. Não me conhecem, mas parece que estão a falar para mim, não é? Às vezes um livro, até um filme, não é? Portanto, Deus vai nos falando ao longo do dia. Mas se nós pararmos um pouco em silêncio, depois da oração, começamos a conectar-nos com o coração. Porque a meditação pode ser uma meditação apenas em silêncio, pode ser uma meditação ativa, imaginando algo positivo. E aí também podemos sentir esta presença divina. Conexão com os outros seres humanos que partilham dos mesmos ideais, dos mesmos valores que nós. Isto é tão importante. E na nossa igreja, todos estes momentos em que nós temos a oportunidade de estar juntos, seja no domingo, seja em piqueniques, seja no workshop que vão ter agora, não é? Estes momentos de partilha com pessoas que vivem os mesmos valores. Amigos que nós possamos ter fora da igreja, mas que tenham os mesmos valores. É tão fundamental esta conexão. Tempo em silêncio na natureza. Eu não sou maluca, mas às vezes falo com as árvores. Quando vou ao jardim. Já alguma vez falaram com as árvores? Quem é que já falou com as árvores? Ok. Experimentem. Quando forem a um jardim, aproveitem que ninguém os esteja a ver, ou então podem fazer assim, tipo, na parede, façam de conta que estão a fazer exercício, não é? Ponham a mão na árvore e falem com a árvore. As árvores são impressionantes. Sabem que as árvores têm um sistema de comunicação entre elas pelas raízes. Há um livro muito bonito que é A Vida Secreta das Árvores, que é impressionante. E se vocês fizerem esta experiência, é que só mesmo fazendo a experiência, vocês podem sentir a árvore a reagir à vossa presença, a reagir ao vosso contacto. É tão lindo, mas tão lindo. Eu quando fiz isso a primeira vez, fartei-me de chorar. Portanto, só mesmo experienciando. A gratidão, a compaixão e a gratidão são os nossos elementos de vitalidade, também a nível espiritual, como em tudo na vida. Estes dois elementos fazem parte de todos os nossos tipos de nutrição. Depois, venenos a nível espiritual. Ora bem, eu lido com muitas pessoas de várias áreas terapêuticas e há pessoas que não podem sair de casa sem levarem um amuleto. Ok? Têm que ir rodeadas com todos os amuletos, todas as pedras, todos os colares, nos bolsos, no pescoço, no braço. Está tudo bem, mas quem é que nos protege verdadeiramente não são esses amuletos. Nós estamos a dar força a algo exterior a nós. Não tenho nada contra isso, mas o verdadeiro poder não está aí. Não está numa pedra. O verdadeiro poder está dentro do nosso coração. Quando nós confiamos que ao sair da porta, nós estamos sempre protegidos. Sempre. E quando nós fazemos uma oração, quando pegamos no nosso carro, e todos os dias, quando entro no meu carro, faço uma oração antes de começar a conduzir. Além de falar com o meu carro, de agradecer por existir e de me transportar. Mas pronto, isto também, lá está. O meu médico, uma vez eu disse que falava com o meu carro e ele fez assim. Bem, não diga isso muitas vezes, senão vou recomendá-la para um hospital psiquiátrico. E disse, pois é, doutor, mas eu falo com o meu carro e vou continuar a falar. Então, é esta confiança de que Deus nos guia sempre, independentemente de onde nós estamos. Há pouco tempo atrás, foi há uma semana atrás, eu ia numa estrada, entretanto, à minha frente ia uma grande carrinha, o meu carro é pequeno, que não viu o meu carro. Então decidiu fazer marcha atrás com muita velocidade. Eu pus as mãos no volante, a buzina do meu carro é muito difícil, mas buzinam muito.
E ele travou assim, a esta distância. Esse eu sei que estou protegida. Portanto, não são os amuletos, é esta confiança de que estamos sempre protegidos. Temos que ter esta confiança em cada dia. Não significa com isso que nunca aconteça nada, mas esta confiança, mesmo até quando as coisas às vezes acontecem, não são graves, ok? Outra coisa são várias religiões e não só. Aqui também se refere quando as pessoas, há muitas pessoas que passam de filosofia para filosofia à procura e não olham para dentro. Então estão sempre à procura de alguém que lhes diga o caminho a seguir. E nós precisamos de olhar para dentro do nosso coração e sentir qual é o caminho. E nós sabemos que, infelizmente, muitas religiões não trabalham para o bem, não trabalham para Deus, mas sim, às vezes, trazem alguma confusão. O orgulho espiritual é uma das piores coisas que existe e hoje em dia encontra-se muitas situações destas, não apenas nas religiões, mas, e lá está, eu lido com muitas pessoas nestas áreas que acham que são seres de luz absolutos, não é? E que as outras pessoas ainda têm um longo caminho para andar. Portanto, que são gurus e mestres. Nós somos todos mestres. Nós temos que ser mestres de nós mesmos. Para sermos mestres para outras pessoas, não é pelas palavras, mas pelo exemplo. Isso sim. Agora não é dizer às outras pessoas o que elas têm que fazer, porque nós sabemos melhor do que elas. Não. Cada um tem o seu caminho. Então, este orgulho espiritual de que eu tenho uma consciência mais elevada, pois, depois vamos ter que responder por isso. Porque quando eu digo às pessoas o que elas devem fazer, se elas seguirem o que eu digo, eu sou responsável por elas. Ok? Não só elas, mas eu também sou. E de novo, o julgamento, a besmetice, o passar más palavras em relação aos outros. Isto aqui não dá para ver muito bem, mas também não há problema. Há muitas pirâmides alimentares. Okay? Já devem ter visto vários tipos de pirâmides, mas normalmente as pirâmides incluem apenas a alimentação. Isto foi uma pirâmide que eu criei há vários anos atrás. O lado verde refere-se à alimentação, não é preciso agora estar a ver isto especificamente, e o lado castanho refere-se ao nosso estilo de vida, porque é isto que é importante também. Então, por exemplo, aqui na base, este só a título de exemplo, na base, que é aquilo que sustenta a nossa saúde, que é mais fundamental, temos aqui na alimentação que nós devemos incluir em grande quantidade, que são legumes, vegetais, água. Aqui, por exemplo, tempo de partilha com a família, repouso adequado, um abraço diário, já explico porquê. Meditação, oração, reprogramação mental, portanto, aquelas coisas que são muito fundamentais na nossa base. Porquê é que um abraço diário é importante? Porque ajuda a estimular o nosso sistema imunitário. Liberta oxitocina. Não é um abraço de 2 segundos, um abraço de 20 segundos. Entre um casal, entre irmãos, entre amigas, um abraço diário faz uma diferença tão grande na nossa vida. Então, como é que nós podemos curar as 4 dimensões? Eu não sei qual é o tempo, porque eu tendo a alargar-me. Então, a nível físico, em primeiro lugar, como é que nós podemos curar-nos? É a parte óbvia, não é? É desintoxicar-nos daquilo que são os hábitos menos saudáveis, como já mencionei anteriormente. Portanto, não é preciso olhar para isso em detalhe. Em segundo lugar, fazer exercícios de respiração. Nós não damos conta da respiração também. Nós só damos conta da respiração quando nos falta o ar. Aí é que é complicado. Então, fazer exercícios de respiração ajuda-nos não só a oxigenar mais profundamente o nosso corpo e o nosso cérebro, como também até a acalmar estados de ansiedade. Ok? Por exemplo, inspirar e contar mentalmente até 4 ou 5, reter por uns breves segundos e expirar contando até 8. Vamos experimentar. Inspirem e 1, 2, 3, 4, retém, expirem pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É fácil, não é?
não dá logo uma sensação de tranquilidade, mesmo só um exercício. Portanto, quando se irritarem com alguém, façam um exercício de respiração. Não façam diante da pessoa assim muito obviamente, não é? Porque se estiverem zangados com alguém, isto é... Eu acho que a pessoa não vai gostar muito. Mas podemos fazer isto suavemente, em vez de fazer assim pela boca, não é? Sem que a pessoa perceba. São coisas muito simples e que nos ajudam rapidamente a entrar num estado de mais paz. Desintoxicar a casa. Esta é outra coisa que é muito importante. Nós muitas vezes não temos noção daquilo que vamos acumulando na nossa casa. Olhem para o vosso roupeiro, roupas que não usam, que não sirvam, deem-nas. Não os coloquem num contentor, porque hoje em dia os contentores, infelizmente, as roupas vão para o chão, mas arranjem uma instituição, igrejas, o que é que seja, deem as vossas roupas, não as deixem a acumular. Papéis é outra coisa. Isto é energia que fica presa em casa. Atenção aos bibelôs. Muitas vezes as pessoas têm muito tipo de bibelôs, tudo tem energia, quadros. Qual é o tipo de paisagens que esses quadros têm? A experiência mais impactante que eu tive com isto foi há uns 10 anos atrás. Uma senhora, minha amiga, tinha uma casa muito grande e tinha na sala um quadro que uma amiga dela, que era pintora, lhe ofereceu. O quadro era literalmente deste tamanho. Ela adorava aquele quadro. Era uma visão do inferno. Eu, cada vez que entrava naquela sala, e no entanto estava cheia de ametistas e cristais e mais não sei o que, mas aquele quadro, eu olhava para ele e só tinha vontade de fugir. Então, o que é que era aquele quadro? Era, estão a ver este tamanho, numa sala, ok? Que era mesmo deste tamanho. Era uma paisagem queimada, tudo negro, e um vulto, assim, nessa paisagem. E a pessoa tem isto em casa. Portanto, estão a ver a energia que isto emana. Por isso, nós precisamos de ver quais são os quadros que nós temos em casa, quais são as paisagens que lá estão. Se sentirem que isso não reflete os vossos valores, a vossa forma de estar, das duas uma, ou deitam fora, ou se for muito mal, não é? Mas não me acredito. Ou às vezes sentem que já não reflete aquilo que vocês são. Há pessoas que gostam e ofereçam. Mas desintoxiquem a casa, porque isto é muito importante. Outro aspecto, já falámos, alimentar-se de alimentos frescos e beber muita água, fazer exercício moderado ou dançar, jejum com chá de ervas ou sumos vegetais, por exemplo, se às vezes tiverem dificuldade em fazer um dia de jejum, que nós fazemos por questões espirituais, não é? Mas às vezes por questões físicas, um jejum com chá de ervas ou com sumos vegetais é muito bom para limpar o nosso organismo. E depois também há vários tipos de terapias que são muito benéficas. Massagem, há vários tipos de massagem, acupuntura, vários tipos de terapias de cura que ajudam a melhorarmos a nossa saúde física. E termos passatempos. Isto é muito importante. Termos hobbies. Os hobbies libertam a nossa mente, acalmam-nos, ajudam-nos a focar-nos, ajudam-nos muitas vezes até a ter mais clareza mental, porque liberta-nos de muitas preocupações constantes que a nossa mente muitas vezes está presa nesta roda de preocupações, tipo um rato que anda à roda. Então, às vezes, focar e fazer uma coisa diferente. Pode ser ler um livro, pode ser dar um passeio, pode ser fazer uma arte, manual, alguma coisa que gostem. Eu adoro fazer uns quadros com umas coisinhas que são minúsculas, que tenho que usar uma lupa para ver aquilo, mas faz-se quadros muito giros. E é um dos meus passatempos favoritos. Então, a nível mental, também como já falamos, evitar os estímulos negativos das conversas, livros, filmes, notícias e redes sociais, ler livros positivos, prestar mais atenção aos pensamentos. Este aqui é realmente o ponto onde nós todos escorregamos muitas vezes, eu também, ok? E eu não estou a dizer nada que não seja para mim, tudo o que eu digo é para mim também. Nunca falo só para as outras pessoas. Dominarmos a mente e reprogramá-la. Nós às vezes achamos que isto não é possível, mas é. Então, se eu vos disser, não pensem num pastel de nata. Até cheira a canela. Então, não querer pensar em algo não faz com que isso desapareça.
Então, mas podemos substituir o pensamento. Em vez de estar aqui, não quero pensar no pastel de nata, não quero pensar no pastel de nata. Ok, mudo o foco. E ao mudar o foco, eu estou a deixar ir aquele pensamento que não me interessa, que não me serve, que não me faz bem, e estou a substituí-lo por algo mais positivo. Se for difícil, façam uma atividade física que vos implique foco. Ok? Começar a ter noção dos nossos pensamentos. Porque isto é o que está cá dentro que ninguém vê. Mas isto condiciona a nossa vida. Porque nós muitas vezes dizemos, eu desejo ser feliz, eu desejo ser rica, eu desejo isto, eu desejo aquilo. Mas aqui dentro, a crença é outra. Então, isto é o que nós precisamos começar a mudar. E mudando o pensamento, quando nós sintonizamos um pensamento positivo com uma emoção positiva, então as coisas acontecem. Mas sem estes dois, não adianta dizer, eu desejo isto, eu desejo aquilo, que não acontece. É preciso começar pelo pensamento. É no invisível que as coisas começam a acontecer. Então nós podemos reprogramar a nossa mente para coisas positivas. Se estivermos doentes, começamos a dizer, eu estou cada vez mais saudável. Eu estou cada vez mais saudável. Ao princípio não acreditamos, mas quando continuamos com esta frequência, o corpo começa a reagir e a certa altura deixa de resistir a essa ideia. Meditar, como já falamos. A nível da cura emocional, uma coisa que é muito boa é escrever um diário, para nós desenvolvermos a nossa autoconsciência e autoconhecimento. Eu, às vezes, leio diários do que eu escrevi quando tinha 19 anos e 20 anos, e às vezes eu fico a pensar, puxa, eu escrevi isto. É tão bonito quando nós vemos os processos pelos quais nós já passamos. Ajuda-nos a perceber de onde viemos, o que já superamos, o que já conquistamos e a conhecermos-nos melhor. Portanto, um diário é realmente uma ferramenta de autoconhecimento fabulosa. Perdoar quem nos magoou. Isto é fundamental. Muitas vezes as pessoas acham que perdoar é livrar os outros das responsabilidades. Não é. Quando alguém faz algo menos bom, ela vai ter sempre essa responsabilidade. A questão é que quando eu perdoo, eu estou a libertar-me a mim dessa energia. A outra pessoa vai ter sempre a responsabilidade dela, mas eu fico livre. Porque enquanto eu não perdoo alguém, eu estou amarrada, eu estou presa a essa pessoa. É como que nos desenhos animados, sabem, quando tem aqui uma coisa à volta da perna e uma bola de ferro muito grande, andam com aquilo. É assim. Quando nós não perdoamos, é assim. Há uma frase que diz que não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas eu acho que a imagem da bola de ferro é melhor, não é? Porque a visão, não é? Não esquecemos tão facilmente. Então, perdoar alguém é libertarmos-nos a nós. A outra pessoa depois tem a consciência dela ou não em relação àquilo que ela fez. Mas nós ficamos livres. Desenvolver empatia e compaixão. Uma das formas de desenvolver empatia e compaixão é nós olharmos para cada pessoa como tendo, e todos têm, uma criança interior ferida. Então, muitas vezes as nossas ações, mesmo na nossa vida adulta, não importa quantos anos tínhamos, 40, 50, 70, 80, não interessa. Aquela ferida que não foi curada vai se manifestar sempre. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Pessoas feridas ferem os outros. Pessoas curadas curam os outros. Então, enquanto as feridas não são curadas, elas vão continuar a manifestar-se e a magoar as outras pessoas, porque elas não estão conscientes das feridas. Então, se nós olharmos para aquela pessoa que nos magoou, que muitas vezes as pessoas magoam inconscientemente ou por causa de crenças que têm, e percebermos que tem uma criança ferida, que não foi ouvida, que não foi amada, que foi maltratada até, então começamos a ter mais compaixão, porque a realidade é que nós todos queremos ser amados, todos queremos ser felizes e ninguém quer sofrer. Há alguém aqui que não concorde com isto? Todos. Então muitas vezes as pessoas, em nome de serem amadas e serem felizes, muitas vezes têm atitudes menos boas. Não estão conscientes disso. Infelizmente, sabemos que o mundo vive numa grande inconsciência. Então precisamos levar empatia e compaixão para que as pessoas comecem a ver algo diferente.
e na realidade também nos ajuda a nós a crescer. Praticar atos aleatórios de bondade. As pessoas podem não saber o que nós fazemos, mas sabe também fazer algo em função das outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes eu vou a um café e deixo um café pago para alguém. Eu não sei quem é que vai receber esse café. Eu apenas chego lá, o senhor já me conhece, eu deixo o dinheiro e digo, Deus. Ele depois oferece o café a quem ele sentir. Pode ser alguém que tenha poucas possibilidades, alguém que esteja triste, o que é que seja. Mas ele diz-me que é sempre, as pessoas ficam sempre tão surpreendidas. E é uma coisa boa para fazer. Não precisamos de ser ricos. Não faço isto todos os dias, não é? Mas sempre que posso, sempre que vou àquele café, porque também tenho a certeza que a pessoa faz isso, não é? É tão bonito. Houve só uma vez que eu vi, a pessoa ficou tão feliz, porque eu estava a tomar um café também, e normalmente ele faz isso quando eu já vou embora. Ele não disse que fui eu, que eu não quero que ninguém saiba. Mas a pessoa ficou tão feliz, sabem, ver a alegria daquela pessoa. Então, eu recebi um café, mas quem é que pagou? Quem é que pagou? Ele disse, não interessa, pagou, está pago. Disse, que bom, eu fico tão contente. A pessoa ficou mesmo feliz. Portanto, e são pequenos atos de bondade que esta pessoa, ao receber isto tem impacto na vida dela que ela vai querer fazer para as outras pessoas também. Portanto, pequenas coisas que nós fazemos vão ter impacto, que depois os outros vão também fazer o mesmo aos outros. E mesmo que não façam, vão falar disso e podem inspirar outra a fazer. Servir, isto também é servir. Reinterpretar os acontecimentos dolorosos e extrair sabedoria deles. Usar a dor como uma ferramenta para o autodesenvolvimento e para ajudar os outros sem sofrimento. Todos nós passamos por situações difíceis na vida. Não há ninguém que não passe por dores. Uns de uma forma, outros de outra. A questão é o que é que eu faço com a minha dor. Vou ser a vítima? Vou ficar sempre nessa dor, coitadinha de mim, porque me traíram, porque abusaram, porque fizeram, porque aconteceram? Ou vou usar a minha dor para ver o que é que eu posso aprender com isso? Qual é a sabedoria que eu posso tirar daqui e como é que eu posso usar a minha dor para ajudar os outros? Quando eu me curo, eu consigo ajudar a minha dor para ajudar os outros. Eu vou-vos dar um exemplo de uma situação que é real. Podem pesquisar isto na internet. E dou este exemplo porque acho que deve ser das coisas mais difíceis. Uma mãe que perdeu uma filha, que foi atropelada com 13 anos, ela ia para a igreja e foi atropelada no caminho por um condutor embriagado. Eu não consigo imaginar essa dor, mas deve ter sido atroz. Então, esta mãe criou uma associação que é o MAD, MADD, que é Mothers Against Drunk Drivers, e criou esta associação para trazer consciência, para ajudar mães que passaram por essa dor, para criar programas de educação relativamente às pessoas andarem embriagadas a conduzir. Portanto, ela pegou na dor dela e criou algo positivo, não com raiva, mas com amor, para poder ajudar as outras pessoas. Portanto, nós muitas vezes podemos olhar para a nossa dor e é quando a nossa dor está curada. Porque enquanto a nossa dor não está curada, se encontrarmos alguém com a mesma dor, é uma explosão de vitimização. Ai, aconteceu-me isto. Ai, filho, eu também. Ai, agora. Ai. É uma explosão de vitimização. Portanto, só quando estamos curados podemos curar outros. Exercícios de coerência cardíaca. Isto é muito interessante. São muitas coisas para falar, mas este exercício de coerência é quando nós respiramos fundo. Vamos fazer o exercício. Estar a explicar, vamos fazer o exercício. Ok, sentem-se confortavelmente. Fechem os olhos. Inspirem e expirem, suave e profundamente. Relaxando mais e mais. Mais e mais. E agora vão colocar a vossa mão direita no vosso coração. Vão imaginar que levam a vossa consciência até o vosso coração. Este espaço sagrado onde Deus habita. Inspirem, expirem.
Sintam que vão cada vez mais fundo neste espaço sagrado dentro de vós. E agora, relembrem um momento maravilhoso na vossa vida, um momento de amor, um momento de gratidão, um momento de compaixão. Tragam esta energia para o vosso coração neste momento. E respirem profundamente. E deixem que esta energia se expanda serenamente do vosso coração a todo o vosso peito e a todo o vosso corpo. E lentamente, quando estiverem prontos, podem abrir os olhos lentamente. Então, este é um exercício que se chama coerência cardíaca, porque quando nós fazemos este exercício tão simples, a nossa tensão arterial baixa, o coração entra em harmonia, a respiração também se acalma. Portanto, isto está provado cientificamente, mas nós nem precisamos de comprovativos científicos porque podemos senti-lo imediatamente. Os efeitos positivos que isto tem. Exatamente. É. A partir deste exercício de coerência cardíaca, nós podemos criar. Não vamos fazer hoje, isto é só um exemplo para poder encontrar esta serenidade, ok? Mas com este exercício nós podemos criar pela gratidão aquilo que nós desejamos na nossa vida, ok? Por exemplo, desejamos mais trabalho. Então, com esta gratidão, imaginamos a ter mais trabalho, mais abundância, mais amor, mais paz, mais saúde, o que quer que seja, ok? Mas imaginar como tendo. Isto é muito importante. Como tendo. Porque quando nós imaginamos e agradecemos o que já temos, isto é uma bola de neve no universo. É como o gênio da lâmpada, que diz: estou aqui, quais são os teus desejos? Mas sem isto não funciona, ok? Então, outros aspectos são meditações curativas. Imaginarmos partes do nosso corpo que possam não estar bem, por exemplo, e imaginarmos estas partes curadas, totalmente curadas, sem dúvidas. Depois, a nível emocional também, isto são coisas que eu faço, a hipnoterapia e o caminho da deusa. Porquê? São coisas que nos trazem ferramentas de poder interior. Há muitas terapias que as pessoas fazem, por exemplo, e eu não sou contra isso de maneira nenhuma. Por exemplo, as pessoas vão fazer Reiki. O Reiki é bom, mas não nos dá poder interior. É algo que nos é feito, ok? As pessoas vão fazer uma leitura de tarô. É um conhecimento que lhe transmitem, mas continua a ser de fora. Então, aquilo que nós fazemos que vem de dentro é que traz a mudança interior. Então, por exemplo, na hipnoterapia, há a libertação das dores da criança interior, daquilo que nós vivemos, em que nós ressignificamos e criamos uma nova história. E assim libertamos aquela dor, com perdão, com compaixão, com gratidão e com amor, ok? No caminho da deusa também. O que eu quero dizer é que o que quero que as pessoas façam tem que ser terapias que lhes deem ferramentas de poder interno. Eu sou capaz. Não é a outra pessoa que me está a dizer. Porque senão ficamos sempre dependentes dos outros. O que é que nós fazemos? Comemos mal, vivemos mal e vamos ao médico para nos tratar. Então, o corpo é nosso.
a responsabilidade é nossa. Não trabalhamos os nossos relacionamentos. Não é o vosso caso, mas a maioria das pessoas quer que todos lhes resolvam a vida. Uma vez uma pessoa mandou um e-mail a dizer: diga-me como é que eu posso ser feliz. Era só isto que dizia no e-mail. Como se houvesse uma fórmula. Na realidade até há uma fórmula, que é a gratidão, não é? Mas quer dizer, não faço a mínima ideia do que é que a pessoa estava a viver. Diga-me como é que eu posso ser feliz. Bom, portanto, está nas nossas mãos, ok? A nível espiritual, pôr em prática os elementos de vitalidade, não é? A oração, a meditação, o tempo na natureza, aquilo que nós já falamos anteriormente, é muito importante para a nossa vitalidade. Libertar a autocrítica e o julgamento, confiar em Deus, na vida e em nós mesmos, ok? Nós flagelamos-nos demasiado. Ontem eu estava com um paciente, estava-lhe a falar, estava a fazer justamente o caminho da deusa, e aquele jogo terapêutico que lhe pedia a expansão da consciência, expansão da consciência, expansão da consciência várias vezes. E eu perguntei-lhe o que é a expansão da consciência para si. E ele deu uma resposta dele. Eu disse, naturalmente, cada um de nós pode ter várias interpretações. A minha é quando nós compreendemos que somos filhos de Deus e que Deus habita em nós. E quando nós pensamos isto, não há limites. O problema é que nós muitas vezes não acreditamos a 100%. Ainda está aqui, mas ainda não desceu totalmente ao coração. Este caminho é muito curto, mas é o mais longo a percorrer na nossa vida. Ok? Acreditar em si mesmo, desenvolver gratidão por tudo o que existe e por quem nós somos. Eu aqui pus quem é com letra grande, porque Deus olha para nós com todo o nosso potencial. Deus não olha para nós como alguém que não vale nada. E nós, no entanto, muitas vezes criticamos-nos a nós mesmos. Antes de criticarmos os outros, somos os nossos maiores críticos. Então nós, mulheres, somos fantásticas a criticar-nos, não é? Os homens são menos críticos, talvez, do que nós. Mas nós somos muito críticas em relação a nós mesmas, em primeiro lugar. Então precisamos de ter este amor por nós e de nos apoiarmos umas às outras, porque as mulheres precisam muito de se apoiar umas às outras e unir-se também. E viver o propósito de vida, claro que, como eu digo, isto é uma palestra que eu normalmente também dou na Academia Internacional e naturalmente que o propósito de vida é algo que é claro para todos vós. O serviço, que é o nosso poder secreto para o nosso autodesenvolvimento e para inspirar os outros. E todos nós somos líderes, não é? Não precisamos ter o nome de líder, mas todos nós somos líderes. Como? Pelo nosso exemplo de vida. Não é preciso um título de líder formal. É o nosso exemplo de vida. Como é que nós agimos na sociedade, na família, com os amigos? Portanto, nesta medida, todos nós somos líderes e temos que ser responsáveis. Então temos que começar este caminho connosco. E quando nós nos curamos a nós, nós trazemos esta cura para o mundo. A nossa vida é a nossa responsabilidade. É que aquela pequena percentagem de responsabilidade, que para nós os 5% equivalem a 100, não é? Mas a realidade é que já temos muito que Deus e os verdadeiros pais fazem. Então está na altura de nós olharmos para dentro e curarmos, de nos nutrirmos fisicamente com bons alimentos e também a nível espiritual, para que possamos crescer em harmonia, em amor, em paz e em gratidão. Obrigada a todos. Muito obrigado. Uma coleção de palmas para Isabel. Poderia fazer uma oração para encerrar? Desculpa. Obrigado. Queridos e amados, Pai e Mãe divinos, verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade. Pai, Mãe, é com profunda gratidão que estamos aqui diante de vós, unidos como uma família, irmãos e irmãs,
sob o vosso olhar atento do vosso coração amoroso. Pai, estamos aqui em gratidão, em serviço, em devoção a vós e aos verdadeiros pais. Guiai a nossa vida em cada momento, para que cada passo possamos ficar mais perto do vosso coração e do coração dos verdadeiros pais. Sermos a melhor versão de nós mesmos, que vós ansiais para nós desde o início dos tempos, de ver este mundo coberto de verdadeiros filhos e filhas, de amor, verdadeiras famílias que possam realmente expressar o vosso amor infinito e eterno em todas as dimensões. Pais celestiais, pedimos a vossa proteção para a nossa verdadeira Mãe e a união de todos os nossos irmãos e irmãs, de todas as famílias abençoadas, convosco e com a verdadeira Mãe. Guiai-nos ao longo deste dia. Ofereço-te esta oração em meu nome, filha abençoada, com muita gratidão, servindo a nossa Mãe Sagrada, Adju. Muito obrigado. Mais uma salva de palmas, então, para Isabel Costa. Sempre bom, né, então, nós relembrarmos essa parte, né, do princípio divino, das palavras dos verdadeiros pais. Uma das partes que eu mais gosto também, né, quando eu lembro, uma das primeiras vezes que eu li o princípio divino, me chamou muita atenção, né? Então, tem um jeito de você se alimentar, você se desenvolver, né, você crescer, né, elemento de vida, elemento de vitalidade, né? Então, eu gosto bastante dessa parte. E é incrível, né, como são as pequenas ações, né, que elas fazem diferença, né, tipo, no nosso dia a dia, né, nas nossas ações. Então, muito obrigado por relembrar-nos, né, disso, e que a gente possa, então, cuidar, né, dessa máquina perfeita, né, que é o nosso corpo, né, e assim, né, nutrir, né, tanto essa máquina quanto a nossa alma, né, nosso espírito, para que a gente possa viver, né, cumprir nossa finalidade aqui na Terra, né, que não é outra senão ser felizes, né, ser felizes juntamente com os pais celestiais, ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso sermão dominical. Então, vamos então para o momento das ofertas, primeiramente. Vou chamar então o Sunhão para fazer o recebimento das ofertas. Eu vou tocar a música ali. Será que... Daniel, pode passar a música aqui? Ou... Aqui, ó. Esse aqui. Esse aí, só ir passando. O meu ser, bênção divina sem par. A vida eterna Deus me dá, perfeita é minha alegria. É com minha alma, e com gratidão ofertar-lhe o mais sublime amor. Tanta alegria nasce em mim, tal como as ondas do mar. Canto louvores ao Senhor, que nos traz a perfeição. Então a minha alma, e com gratidão ofertar-lhe o mais sublime amor.
dom, possuir a vida eterna. Tu graças com todo o meu ser, por tal bênção imortal. Tua minha alma é um hino de glória ao meu Pai Celestial. E com gratidão ofertarei a sublime amor. Fui escolhido para fazer essa vontade divina. Posto no meu coração, a minha vida vos dou. Então a minha alma é um hino de glória ao meu Pai Celestial. E com gratidão ofertarei a sublime amor. Let us pray. 하나님, 천진천모님 감사합니다. 사랑합니다. 오늘도 이렇게 당신의 사랑스러운 아들, 딸들이 이렇게 한자리에 모여 온전히 하늘부모님과 천진천분을 위하여 정성을 드릴 수 있는, 또 예배를 드릴 수 있는 이 시간을 주심에 진심으로 감사드립니다. 주님, 귀한 말씀을 저희들 가슴속에 잘 새기고, 또 저희들이 참 어머님과 하나 되어 이 섭리를 나아가고, 또 이 신포르터를 만들기 위하여 저희들을 나아갈 수 있는 당신의 자녀로서 성장하겠습니다. 언제나 저희를 사랑해 주시고 지켜봐 주심에 진심으로 감사드리며, 언제나 하늘부모님과 천진천부님과 하나 되어 나아갈 수 있는 당신의 자녀들이 되겠습니다. 언제나 감사를 드리며 이 모든 말씀 홀리마다 하늘 모신 축복가정 2세 백승현의 이름으로 감사보고 드립니다. 아주. Muito obrigado, senhor. Então agora vamos para os avisos e notícias. Obrigado, Daniel. Chama então a aula líder nacional para poder fazer os avisos e notícias. Alguém, né? Aqui? Onde está? Acho que está aqui. Acho do lado. Onde está? Do lado. Aqui? Ali. Esse? Isso. É verdade. Ok. Então, muito bom dia a todos, aqui e aí em casa, irmãos e irmãs. Para partilhar, não é? Mais um bocadinho vamos partilhar com os irmãos e irmãs que estão em casa os nossos anúncios. Ok, espero que estejam agora todos aí em casa a poder ter acesso a este PowerPoint. Então, vamos começar já a trabalhar na nossa cura emocional, sentindo muita gratidão por ter tido acesso àquilo que é a sabedoria da nossa irmã, e de tantos anos e de tanto investimento, e aquilo que é a sua fé tão sincera. Então, mais uma vez, muito obrigado por toda esta mensagem. E acho que aquilo que a Isabel mais iria apreciar é que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho de casa, não é? Era a melhor forma de poder demonstrar a nossa gratidão. Este PowerPoint vai ser passado e nós podermos rever isto tudo e ir escolhendo talvez um por dia para pensar e para começar a praticar. Ok, muito obrigada, Isabel. Então, nós queremos relembrar que estamos durante esta condição de 40 dias, tão especial para apoiar e proteger a nossa verdadeira mãe. E este anúncio aqui, claro, já não é uma novidade, é só para dizer que quem ainda não fez, ou quem já fez, mas quer repetir, não se preocupem porque acabou a janela no calendário que diz que foi, por assim dizer, dado à nossa região. Nós podemos continuar a oferecer jejum até ao dia 30 de agosto, mesmo que isso já esteja na janela que pertence à região dos Balcãs, ou que pertence ao Médio Oriente, ou que pertence a qualquer outra região da Europa. Isso não nos deve parar. E, mais uma vez, para quem puder faz um dia, para quem não puder por motivos de saúde
ou talvez de alguma exigência muito especial de trabalho que acha que não consegue fazer mais, podemos sempre oferecer meio-dia. E não é um problema que não há essa opção. Deus sabe o que é que nós estamos a fazer. Estamos a oferecer o nosso jejum até ao meio-dia pela verdadeira mãe, fazemos a nossa oração, oferecemos e está tudo bem. Pronto, isso era um aspecto importante, por isso todos nós, até ao dia 30, continuamos empenhados na nossa condição, que obviamente também não é só o jejum, é o nosso ondoké, a nossa oração. E então temos este lembrete que nos chegou porque houve uma mudança e foi uma redução da nossa oferta de devoção para a Songhua do nosso verdadeiro Pai. Então está aqui assinalado o nosso grupo número 3, tem, atenção que isto está tudo em dólares, foi assim que chegou, isto foi traduzido, mas foi obviamente mantido os dólares, então a redução foi para 40 euros por família, ou por 20 euros, 40 euros ou mais, e 20 euros ou mais por membro adulto solteiro. Aquilo que o nosso presidente continental mencionou é que, claro, podemos sempre, de acordo com as nossas possibilidades e o nosso desejo, ir para além deste valor que nos foi dado, que foi reduzido, mas nós poderemos, e ele disse que uma das maneiras é, em vez de 40 dólares, pagarmos 40 euros, que tem, claro, um valor acrescentado, não é? Porque 40 dólares agora não sei, talvez sejam 32 euros, não sei, mas podemos simplesmente fazer a transferência de 40 euros em vez de 40 dólares. Ou então, não aceitar a redução e fazer pelo valor anterior. Isto verdadeiramente tem a ver com as nossas possibilidades e com o nosso coração. Ok, portanto, nós pertencemos ao grupo 3, 40 ou mais, 20 ou mais. E aqui, sim, está em dólares. Depois, outra coisa que nós tentamos decidir da melhor maneira possível, tendo em conta que temos pela frente uma semana dedicada a um workshop das crianças e dos jovens. Então pensámos que não houve nenhuma direção que chegasse da Europa, qual é o dia que tem que fazer. Então, eu sei que muitos países estão hoje a celebrar, mas tendo em conta que nós temos o workshop e que ainda estamos a preparar tantas coisas, achamos que não seria o melhor dia hoje de fazer esta celebração. E também podemos pensar, bem, mas vamos estar tão ocupados com o workshop, como é que vamos conseguir preparar isto para o próximo domingo? Porque vai ser então no próximo domingo, dia 23 de agosto. É assim, contamos com aqueles que não vão ao workshop, como é, por exemplo, o tio Moreno e a Atsumi e o Michael, que ficam aqui, e qualquer outra pessoa que possa vir aqui ajudar, porque vão começar a chegar pessoas já amanhã, vão dormir aqui também da terça para a quarta, e vocês sabem que quando nós levantamos o acampamento daqui e vamos para outro acampamento, o centro precisa realmente de atenção e de devoção, não é? Para arrumar tantas coisas, para limpar. Então o que nós pensámos é que na paz do silêncio desta semana que vem, que não vai cá estar praticamente ninguém, os irmãos e irmãs que quiserem vão ter a possibilidade de limpar e de arrumar, e depois nós vamos dar indicações, a mesa já vai estar pronta, vai ser coberta, por isso vamos poder fazer a finalização, a conclusão do curso, mesmo com a mesa já preparada. Vamos organizar isso, não é? Pronto, é só para dizer então, vamos nos preparar todos para o próximo domingo, para estarmos aqui, celebrarmos o Chil Paljol e Chil Iljol todos juntos, com as nossas ofertas, com a nossa comidinha. E hoje queríamos também assinalar, há tantas coisas, vocês na sexta-feira devem ter ficado um bocadinho overwhelmed com aquilo que foi lá postado no grupo. Nós compreendemos isso, mas ao mesmo tempo eu penso, todas essas informações que vão para lá e que nós tentamos que estejam todas em português, às vezes nem sequer é tudo daquilo que chega. Mas aquilo que eu acho maravilhoso disto é que isto diz-nos que neste período, que é um período de férias, na verdade, Deus é on fire, né? Está em fogo. Deus está a trabalhar tantíssimo através de tantíssimas atividades. Então, na sexta-feira foi realmente assim uma avalanche de informações que foram lá dadas. É só para não esquecer esta, que é tão interessante, vai ser hoje, domingo, às 8 de Portugal, e vão falar estes 3 irmãos do Japão.
vai ser dentro deste programa que é guiado pela nossa irmã Dona, e é um grupo que trabalha para a reconciliação, e eles vão nos falar exatamente sobre este título, o que é que aconteceu ao Japão que eu amei. E eu achei nós achámos interessante, se vocês puderem hoje, conectam-se, vamos repostar no grupo com o link para poder estar unidos com aquilo que é uma situação que para nós não é imaginável. Uma igreja que de repente perdeu tudo e só ficou a fé. E eu acho que ouvir falar desta fé é verdadeiramente uma oportunidade incrível. Agora, antes de passar a esta parte do checklist para o workshop, não sei se a Carla quer relembrar as datas. Seria para quem pertence. Não sei se tu queres relembrar, Carla, as datas do Chonbo, que pronto, né? Queres? Depois é você. Pronto, depois a Uni vai falar sobre o workshop. Olá, bom dia. Na verdade, já está no nosso grupo há bastante tempo, mas só para relembrar que até terça-feira, dia 18, todas aquelas pessoas que queiram aproveitar as grandes obras para fazer libertações, espíritos centrais e colaterais, e também esta altura do verão é sempre a altura em que nós podemos abençoar os nossos espíritos libertos, solteiros. Por isso, aproveitem, é até dia 18. Exato. E tem também esta nova graça que começou já nos últimos, mas agora dividiram um bocadinho os ficheiros, de podermos também escrever e receber a graça aos nossos convidados, filhos espirituais, que estão um bocadinho diferentes daqueles que são os membros, mesmo que estejam afastados ou que não estejam tão presentes, estão na mesma lista do que nós. Mas temos esta oportunidade, por isso usem-na. Para inscrição, só inscrição, poderão fazê-la até dia 25, peço desculpa, 25 ou 24, porque é para depois poder fazer todo o resto das performances todas. Mas, por favor, usem este tempo de devoção e de poderem se inscrever, que julgo que seja importante como nação. Obrigada pela... Obrigado. Vou chamar o Henri para passar o nome. Obrigada, bom dia a todos, os irmãos da sala, os irmãos do Zoom. Obrigada, Isabel Costa, pelo seu sermão. Nós entramos aqui já no aquecimento para o workshop, né? Já tivemos aqui a conferência do princípio da criação. Foi muito bom ouvir sobre os elementos de vitalidade. Eu gosto muito, né, do princípio divino, mais tradicional, com aqueles elementos. Foi mesmo muito, muito bom. Então, basicamente, eu gostaria de relembrar aqui o checklist, e eu acabei por esquecer de colocar, mas nós queríamos passar uma mensagem aqui de atenção aos telemóveis durante o workshop, principalmente para as crianças. Então, para esse workshop, desculpa, não recomendamos que as crianças tragam telemóvel. Queremos preservar, então, a esfera espiritual que vamos criar juntos, evitar que conteúdos do TikTok, Instagram, outros elementos, possam distrair-nos ou interferir no nosso ambiente que queremos proporcionar. Então, entrando aqui também no que a Isabel falou, né, o que a gente consome e vê, nós vamos criar aqui toda uma esfera espiritual, né, desde o rondoque, canta, recebe a palavra, alimento físico e espiritual. Então, a gente não quer que tenha uma quebra nesses elementos que nós vamos estar recebendo. Então, as crianças não vão poder utilizar o telemóvel durante o curso, os jovens terão aqui um momento de moderação com os staffs, mas pronto, é para deixar aqui essa nota. Geralmente isso acontece, né, com todos os cursos, não é nada de diferente no nosso. Além disso, então, né, sem telemóveis, a tendência é nós criarmos mais relação entre uns e os outros, né? Nós vamos ter várias brincadeiras, nós vamos ter muitos convidados também, então acho que vai ser um momento de nós desenvolvermos aqui a amizade em comunidade. Outra coisa, em relação à chegada. Então, o workshop começa na terça-feira. Terça-feira, todos têm até 10h30, 11 horas para chegarem, tá? Às 11h15 está programada a nossa abertura e a divisão de equipes.
Então, eu pedia que todos chegassem ali no limite, 10h30, 11 horas, para nós iniciarmos todos juntos. E a primeira conferência, então, fica após o almoço. O que mais? No sábado, está programado, então, o encerramento ali entre 17 horas até, no máximo, 17h30, 18 horas. Eu acho que nós já estamos todos despachados, nós vamos chegar do campismo na parte da tarde. Então, desculpa, na terça-feira começa o workshop e, a semelhança dos outros anos, o primeiro dia é no centro. Então, terça-feira, quarta-feira, a seguir o almoço, nós vamos para o Orbitour do Guincho. Quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado, a seguir o almoço, nós regressamos aqui à Embaixada da Paz e daí nós começamos o preparativo, a limpar o que nós vamos trazer, né? E fazer, então, o encerramento. Agora sim, sobre o checklist, então. O curso vai do dia 18 a 22, em relação às roupas, né? Algumas mudas de roupas, uma ou duas mais quentes, né? No caso, lá no Guincho, costuma fazer muito frio à noite, né? Ou ter muito vento. Pijamas, fatos de banhos ou calções. Aqui nós pedimos uma atenção às raparigas, né? Às meninas. Um fato adequado e respeitoso. Na dúvida, então, levem calções. 1 ou 2 sacos para roupa suja. Em relação à higiene, material básico, né? Gel de banho, shampoo, escova, pasta. Para a praia, então, a toalha de banho, a toalha de praia, chinelos, protetor solar, chapéu. Material, então, saco de cama. Para quem tiver aquele rolo de campismo, né? Não é obrigatório, mas quem tiver já ajuda. Lanterna, caderno para anotações e lápis. Repelente para quem utiliza. Medicamentos, né? No caso, principalmente para as crianças, eu penso, né, se eles já costumam a tomar o paracetamol porque fica com dor na barriga, por exemplo, né, e é em gota. Se vocês deixarem na mochilinha, facilita-nos, né, e a gente não precisa ligar, olha, tá aqui com dor de cabeça, dou paracetamol ou não, né, um exemplo. Notas para os mais pequenos, que eu sei que os pais já sabem, né? Recomendamos colocar a roupa separada por dia, de preferência em sacos individuais, para facilitar a organização. Importante, então, para todos os participantes menores de 18 anos, trazer autorização assinada. Eu tenho aqui algumas autorizações para os pais que já estiverem aqui, quiserem deixar assinado hoje, e talvez na terça-feira de manhã nem todos vocês vêm junto com as crianças. Então, já está aqui. Em relação aos valores, então, 90 para os maiores de 18, 70 para os mais pequenos, e tem um desconto para cada irmão. E pronto, para o workshop era isso. Nós estamos ainda na condição de 7 dias, né, para pedir proteção física, espiritual e inspiração para os nossos conferencistas. Vai até amanhã, segunda-feira. Agradeço a todos que estão a participar. E não se esqueçam que tem mais um diazito. E da minha parte é isso. Eu desejo a todos uma excelente semana. Obrigada. Obrigado. Então vamos para o nosso cântico final e depois já para a oração. Só um minutinho. Chamar então o nosso amigo Daniel. Esse aqui. Mais devagar. Dá um clique na tela. Clica na tela desse aqui. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar
que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Agora junto, agora junto, agora junto, agora junto. Bora, vai. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Unam-se comigo em oração. Bom dia, queridos amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais, saúde da terra e da humanidade. Pai, quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, Pai, todos os irmãos aqui presentes em Barcarena, todos os irmãos do Zoom. Pai, obrigada pela inspiração das palavras da nossa irmã Isabel Costa. Pai, muito obrigada por todos esses ensinamentos, que possamos, através não só dessas semanas, mas para sempre, Pai, estarmos alimentando o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual da melhor forma possível, Pai. Muito obrigada por essas palavras, obrigada por essa lição, Pai, foi realmente muito inspirador.
Pai, agradeço também essa oportunidade de estarmos iniciando agora essa semana o nosso workshop de verão. Pai, peço proteção para todos os staffs, todos os jovens, todos os convidados principalmente. Pai, que possamos ter um workshop que possa ser oferta para a verdadeira mãe. Pai, que através desse período de 40 dias, Pai, também possamos estar de algum modo fazendo a nossa devoção para a verdadeira mãe. Atendendo com gratidão, em nome da Santa Mãe Han, eu oro em meu nome, com Shiv Manvito, membro de uma família central. Ádio. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos por mais uma oportunidade de estar aqui juntos. Deus abençoe todos vocês, suas famílias. Tenham uma boa semana. Muito obrigado. Pessoal do Zoom, tchau, tchau. Não está conectado. Tchau, tchau.